exaltar e te adorar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, Pai. Vem sobre os teus filhos, aleluia. Te exaltamos, Jesus, aleluia. Oh Deus, aleluia. Seja exaltado neste lugar, Jesus. Seja bem-vindo, Pai. Vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós. Aleluia. Glória a Deus. Tu és bom, Jesus. Tu nunca falha, Pai. Diga: Jesus, eu creio nessa verdade. Eu creio, Senhor, que jamais tu falharás na minha vida, porque tu és um Deus de promessa. Tu és um Deus verdadeiro. Tu és um Deus poderoso. Tu és aquele, Senhor, que muda a sentença. Tu és aquele, Senhor, que muda a história. Tu és aquele, Senhor, que muda situações. Tu és aquele, Senhor, que muda diagnóstico, Senhor. Por isso nós te invocamos essa manhã. E nós cremos, Senhor, nós cremos em Ti, aleluia. Eu creio em Ti, eu creio, Jesus, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia. E eu vivo, Senhor, na Tua graça, Senhor. Eu caminho, Senhor, na Tua bondade, porque Tu és fiel o tempo todo, aleluia. Se você carrega essa marca, diga isso, aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Não se dizer isso, diga: eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu
saúde, Ele é fiel para cumprir e fazer infinitamente mais, além do que aquilo que você precisa, do que aquilo que você busca nele, porque Ele é o nosso Deus que não falha, amém? Se você crê nisso, aplauda ao Senhor, diga aleluia, diga glória a Deus, diga tu és bom, Jesus, aleluia, tu és maravilhoso, Pai, nós te amamos, Jesus, aleluia, Santo Deus. Em busca de proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Não posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. O inferno perdeu mais um, livre sou. Vamos, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou, livre sou, livre sou. O inferno perdeu mais um, livre sou.
Jesus, aleluia. Quantos são gratos? Aleluia, Ele é bom, amém? Aleluia. Queremos nessa noite, Jesus, exaltar o Teu nome, Pai. Tu és um Deus presente, Tu és um Deus bom, Pai. E nós cremos, Senhor, na Tua bondade, cremos no Teu amor. Nós vivemos, Senhor, para Te exaltar. Fomos criados, Pai, para a Tua adoração. O que nós estamos fazendo aqui, Senhor, é entregando, Senhor, nosso coração como sacrifício vivos diante de Ti, Pai. Venha sobre esse ambiente, Pai, trazendo transformação, trazendo, Senhor, a restauração, Pai, a cura. Jesus querido, pessoas desesperadas, pessoas ansiosas, Senhor, que elas possam entender, Senhor, que tudo que elas precisam, Senhor, está em Ti. É em Ti, Senhor, que está, Senhor, a nossa força. É em Ti, Senhor, que está a nossa esperança. Tu és a nossa fonte de amor. Tu és a nossa fonte de vida. Tu és a nossa fonte de alegria. É por isso que nós Te exaltamos, Senhor. Quando não tivermos palavras, Senhor, nós vamos dizer glória a Deus. Nós vamos dizer aleluia. Mesmo, Senhor, na luta, no problema, nós vamos Te exaltar e Te adorar, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, viver, Senhor, o sobrenatural em nossas vidas, Pai. Por isso nós Te dizemos, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Exaltado neste lugar seja o Teu nome, Pai. Venha sobre nós, Jesus. Aleluia, Deus Santo e Poderoso. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então. Como expressar minha gratidão? Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tem é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a uma ação, vim render a Ti minha adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Tu és Deus, aleluia. Tu és Senhor. Te invocamos, Pai, esta noite. Damos a Ti, Senhor, aleluia. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor.
Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia, aleluia. Nós te exaltamos, Jesus, aleluia. Seja o teu nome, Senhor. Mais uma vez nós nos colocamos na tua presença. E mais uma vez, Senhor, nós elevamos nossas vozes em oração, Senhor. Porque este é um lugar de oração. Esta é casa de oração, é casa de Deus. É quando os teus olhos são colocados sobre a tua casa, Senhor. Quando os teus olhos estão colocados sobre a igreja. O Senhor quer ver esta igreja prostrada em oração e clamando ao teu nome. Como disse o salmista: levantarei as minhas mãos no santuário e bendirei ao Senhor. Bendirei ao Senhor. Esse é um lugar, ó Deus, não somente de bendizer o teu nome, de cantar, mas é um lugar, Senhor, de oração, ó Deus, de busca, de vitória, de conquista, Senhor. Esperamos que nesse tempo de oração, Senhor, o Senhor responda. O Senhor certamente já respondeu a oração dos teus servos feitas nesse lugar, Senhor. A oração, o clamor que fazemos ao Senhor por nesses tempos difíceis que estamos vivendo, Senhor. Mas obrigado, Senhor, mais uma vez. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Muitas vezes o que nós temos realmente para dizer é aleluia, Pai. Aleluia é tudo, Senhor. Aleluia, louvado seja, exaltado seja o teu nome, Senhor. Na nossa vida, na vida daqueles que estão nos ouvindo, daqueles que estão nas suas casas neste momento, daqueles que estão viajando, daqueles que estão, Senhor, fazendo outras coisas, no trabalho, no trânsito, onde estiverem, Senhor, que este aleluia alcance as suas vidas, que essa adoração chegue até eles, chegue até essa casa, até esse quarto de hospital, Senhor, e traga cura e faça um milagre, Senhor, que só o Senhor pode fazer, ó Deus. Obrigado, Deus, te adoramos, te agradecemos, no nome de Jesus oramos, amém, amém, amém. Eu posso ouvir o seu amém? Amém. Agora eu ouvi. Amém. Podem sentar-se. Quero pedir, eu sei que nós estamos num feriado prolongado e muita gente viajando, passeando, descansando. Sinceramente, até eu gostaria, mas estamos aqui. Creio que estou me preparando fisicamente, emocionalmente, para passar um dia, se Deus permitir, com minhas netas. E aí eu preciso me preparar fisicamente também, porque o desgaste é grande, viu? Meu Deus. Muito bem. Por isso eu aconselho vocês, casem cedo e tenham filho cedo para ter neto cedo, para viver mais. Muito bem. Domingo nós tivemos um fim de semana bastante agitado. Domingo nós tivemos pela manhã nós tivemos nosso culto, mas tivemos também outras atividades. Depois à noite tivemos batismos e várias pessoas se batizaram e nós tínhamos mais de 20 visitantes aqui no domingo, familiares, pessoas que receberam a Cristo. Então nós estamos muito felizes que você tenha vindo, que você está conosco. É uma alegria poder recebê-los aqui. É uma alegria também
ver que vocês estão dispostos a estar aqui também na semana. Eu sei quanto difícil, eu sempre procuro entender e compreender que não é muito fácil. Nós temos muitos jovens, muitos estudam, muitos trabalham, nossos pastores trabalham, chegam tarde do trabalho e tudo. Bom, temos todas essas dificuldades. Hoje eu quero compartilhar com vocês um tema, como nos livrar ou como libertar-nos dos planos ou dos propósitos do nosso inimigo. Eu vou ler um texto, vamos ler um texto é um texto bem forte. É bastante forte, aliás. Mas precisamos entender uma coisa, e isso é importante salientar, que quando nós lemos os evangelhos, quando nós estudamos os evangelhos, eles falam conosco, o evangelho fala conosco, não apenas historicamente, porque a Bíblia não é apenas um livro de história, né? Embora contenha histórias, ela não é um livro de história. Mas quando você lê os evangelhos, você tem que entender que o Evangelho nos comunica a mensagem do Senhor de três maneiras: historicamente, profeticamente, espiritualmente. A Bíblia é profética, ela é um livro espiritual, profundamente profético, tremendamente profético. E também nós vamos encontrar história que nos ensina. A história é necessária, porque a história ela dá credibilidade, porque é a história que é comprovada pela arqueologia, é comprovada pelos escritos, enfim, por isso é necessário também ter história. Mas vamos abrir nossas Bíblias nesse momento bem diferente, bem forte do Senhor Jesus, Marcos capítulo 5, vamos ler do versículo 1 em diante. Marcos capítulo 5, é claro que nós gastaríamos muito tempo se nós fôssemos estudar tudo o que nos diz esse texto, mas vamos esperar e vamos confiar no Espírito Santo. Diz assim a palavra: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus embarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que tinham visto contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado.
E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Amém? É um texto bastante peculiar, muito forte, mas nos ensina, porque não há nada registrado na Bíblia que não esteja nela para nos ensinar. Isso é muito importante. A própria Bíblia diz que tudo que está escrito para o nosso conhecimento, para o nosso aprendizado, para que a gente saiba o que Deus quer, o que Deus vai fazer. O primeiro que nós vamos ver aqui nesse texto é que Jesus foi para uma terra chamada Terra dos Gadarenos, ou dos Genesarenos, alguma coisa assim. Essa é só uma questão de tradução. Na verdade, muitos nomes de lugares, eles são transliterados, né? Isso é, a gente passa para o português a forma como ele é dito na língua original. Isso é uma transliteração. Por isso que nós temos nomes bastante difíceis quando você lê quando você lê Números. Agora estamos lendo o segundo de Crônicas, tem uma lista de nomes bem estranhos, né? Então, o primeiro que nós vamos ver é que Jesus chega nessa terra. Nesse momento, é importante compreender a história bíblica. Por quê? Porque essa era a terra dos Gadarenos. Inclusive, conhecer a história é bom até para entender por que o Jesus fez questão de ir a este lugar. Porque para ir a este lugar, Jesus tinha que atravessar o mar para o outro lado. Então, os Gadarenos eram descendentes da tribo de Gade. Isso é, quando Josué levou o povo de Israel para cruzar o rio Jordão e tomar a terra prometida por Deus, e essa história está nos primeiros capítulos de Josué, do livro de Josué. No momento em que o povo vai atravessar e tomar posse da terra que Deus lhes havia dado, terra que mana leite e mel. E que é interessante, porque essa gente fica brigando e dizendo que Israel está num lugar que não é deles, que aquele lugar é dos palestinos, que aquele lugar não é de Israel. Essa gente que fala isso não sabe de nada, não conhece história. Essa gente de cabelo vermelho aí não sabe de nada, não conhece história. Não sabe história. Essa terra pertence a Israel desde Abraão. Porque Deus deu para Abraão e disse: a terra que eu te dou, você vai tomar posse dela, e essa terra vai ser da sua descendência para sempre. Então, aquela terra onde está Israel, aquilo é herança de Deus para o seu povo desde muito antes dos árabes, dos palestinos, quem quer que seja. Aquilo era possessão do povo de Israel, e naquela época você tomava posse de uma terra quando você colocava o pé sobre ela. E você dizia: essa terra é minha. A partir dali, aquela terra te pertencia. Lembra que naquela época não tinha cartório, não tinha, como que chama? Quando você tem um certificado de propriedade, como é que é? Uma escritura, né? Então, a escritura que tem o povo de Israel daquela terra é a palavra de Deus. Eu acho que não existe escritura melhor que essa, né? Então, quando Israel toma posse daquela terra, aquela terra pertence a Israel, não pertence a mais ninguém. Legalmente, historicamente, e espiritualmente, aquela terra pertence a Israel. Então, quando alguém vier falar isso para você, você não sabe de nada, vai estudar, né? Vai aprender história, vai ler a Bíblia, que você vai aprender muita coisa sobre Israel. Mas, na verdade, no momento, a tribo de Gade, quando todo o povo de Israel e as 12 tribos
foram atravessar para o mar, para tomar posse da terra prometida, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, eles não cruzaram. Eles fizeram um acordo com Moisés e disseram: nós queremos ficar aqui nessa terra. Nós não queremos cruzar para a terra prometida. Presta atenção nisso. Isso é importante. Mas eles negociaram com Moisés. E Moisés, ele primeiro negociaram com Moisés. E depois Josué teve que acatar quando eles foram entrar, porque eles disseram para Josué: nós já conversamos com Moisés. Moisés já não vive mais, mas nós conversamos com ele e Moisés aceitou a nossa proposta. Nós vamos entrar na terra prometida, ajudar a conquistar, mas nós queremos voltar e ficar aqui, nessa terra. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que representa isso? Primeiro, a arca de Deus, que representa a presença de Deus, ela ia na frente do povo. Então, quando o povo ia batalhar e conquistar, a arca de Deus ia na frente do povo. Isso é, a primeira atitude negativa aqui é que eles iam ficar longe da presença de Deus. Eles não iam ficar próximo à presença de Deus. E outra coisa, eles preferiram ficar onde estava porque eles criam que aquela terra era melhor para eles do que estar na terra prometida, na terra que mana leite e mel. Entende? Que é uma questão de escolha. Por incrível que pareça, nós vivemos num mundo que as pessoas não sabem escolher o que é melhor para elas. E às vezes as escolhas são tão ruins que acabam prejudicando a vida das pessoas, e não somente a delas, mas de toda a sua descendência também. É muito representativo o que escolheu a tribo de Gade. Eles resolveram ficar na fronteira entre um modo de vida e outro modo de vida, porque naquele lugar onde eles escolheram ficar, tinha um povo que era um povo ateu, um povo que não conhecia Deus, e eles não quiseram entrar para estar com a arca de Deus, na terra que Deus prometeu, um lugar onde Deus disse que eles seriam abençoados. Essa é a escolha que se faz entre estar com Deus e sem Deus, estar com o Senhor e sem o Senhor, estar na igreja, estar no mundo, estar no Evangelho e fora do Evangelho, sem Cristo e com Cristo. Então, ou estar no meio termo, ou estar um pouco aqui, um pouco ali. Aqui é bom, mas aqui também é bom. Eu gosto daqui, mas também gosto daqui, e tudo. É essa coisa que a gente vive, muitos cristãos, infelizmente, não conseguem vencer. Eles renunciaram, de certa maneira, à herança de Deus. Eles julgaram que seria melhor para eles garantir a sua segurança e a provisão no lugar que eles escolheram, que eles acharam que era melhor para eles, do que no lugar que Deus deu para eles, o lugar que Deus prometeu para eles. Porque viver o Evangelho, viver a palavra de Deus, viver a vida cristã é promessa. É viver promessa de Deus, amém? É viver promessa de Deus, é viver bênção de Deus. Mas eles, infelizmente, escolheram estar afastados da intimidade com Deus, da presença de Deus, do povo de Deus. Não é fácil viver com o povo, né? Sempre há muita gente diferente de nós no meio do povo. Nem sempre é fácil conviver em comunidade, viver no meio do povo. Então, mas eles não estavam interessados muito na promessa de Deus, que Deus lhes havia dado. Porque senão estariam dispostos a enfrentar toda a dificuldade. Muitos cristãos são assim hoje. Foram salvos, saíram do Egito, da escravidão, mas permanecem numa fronteira entre a bênção de Deus, a promessa de Deus e o mundo. Ficam numa fronteira, um pé aqui, outro lá. Às vezes está bom aqui, quando não está muito bom aqui eu pulo para cá. Quando não está muito bom aqui eu pulo para lá. E assim vão tentando levar. Mas isso não é bom, porque
às vezes eles creem que fazer as pazes com o mundo, com o inimigo, é importante. Então eles ficam um pouco longe da presença de Deus, à distância, servindo a Deus. Quando dizem assim, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus, ele não gosta muito, ele fala, não tenho muito tempo, tem outras coisas, né? Quando a gente diz, vamos orar, vamos celebrar a Deus, não tenho muito tempo, não quero não, vamos para o churrasco, assim, para o churrasco eu vou, né? Então, a gente vive essa vida, às vezes, de decisões, de onde nós queremos ficar, e não queremos, muitas vezes, guerra com o inimigo. Nós adoramos a Deus à distância. Perdão, vamos à igreja no domingo de manhã, e já. Quando tudo termina, a gente deixa Deus na porta e vamos ao que interessa. A gente deixa Deus na porta e vamos ao que é mais importante. Para servir ao Senhor de perto, presta atenção. E sabe por que eu estou falando sobre isso? Porque o mês que vem, que começa amanhã, amanhã, começa o mês que vem, né? Olha que coisa, já o 5º mês do ano, parece que foi ontem que nós passamos de um ano para outro. Olha, o tempo está passando rápido, cuidado, hein? Cuidado. Então, nosso tema vai ser serviço, servir a Deus, né? Então, eu quero deixar essa frase para vocês. A gente, para servir a Deus, para servir ao Senhor de perto, não posso viver da forma que eu quero. Não posso viver da forma que eu quero. Se eu quero servir a Deus, se eu quero buscar a Deus, se eu amo a Deus, quero servir ao Senhor, não posso servi-lo de longe, eu tenho que servir de perto. Não posso viver da forma que eu quero. Eu tenho que obedecer e tenho que dedicar-me à forma dele em fazer as coisas. As regras são de Deus, não minhas. As regras estão aqui na sua palavra. Eu tenho que viver como Deus quer, sim ou não? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa. Eu vou falar sobre isso. Não se preocupe, no domingo talvez, ou nos próximos domingos. Fazer a vontade de Deus é muito mais fácil do que fazer a nossa vontade. Vou te provar isso. Que as pessoas dizem, não, fazer a vontade de Deus é muito difícil. Não. Difícil é fazer a nossa vontade. Não só pelo fazer, mas pelos resultados. Então, Jesus foi até Gadara. Ele foi até essa região. Por quê? Isso é profético. Ele tinha que ir para lá. Porque era plano de Deus. Foi itinerário de Deus para ele. Jesus tinha que ir para lá. Porque ele não foi apenas libertar um homem possuído. Ele já tinha feito isso em alguns outros momentos, em outros lugares. Né? Ele já tinha libertado, curado pessoas em outros lugares. Mas ele foi para aquele lugar e agora ele estava no lugar onde se criavam porcos. Entenda uma coisa, essas tribos que ficaram neste lugar, elas acabaram se misturando com outros que não eram judeus. Entende? E aí, essas tribos, elas criavam gado, mas acabaram criando porcos. O porco era um animal imundo para o judeu. O judeu, quando tocasse num porco, ele se tornava imundo. Existem muitas razões pelas quais Deus não permitiu que o povo comesse carne de porco. Há razões de saúde, há razões sanitárias e outras razões. Mas a verdade é que a lei proibia que judeu comesse porco e tocasse num porco, era animal impuro. Agora, a tribo de Gade quis ficar numa fronteira da terra, e porque eles disseram assim para Moisés, nós queremos ficar aqui porque essa terra é boa para criar gado. Mas quando Jesus chega lá, eles estavam criando porcos. Que diferença, hein? Entende? Veja que diferença. Isso é profético em várias situações, porque
isso nos mostra que nós devemos ter cuidado com as escolhas que fazemos, porque dependendo da escolha que nós fazemos, podemos acabar cuidando de porcos. Isso não te lembra alguém? Né? Já vamos falar sobre ele. Que terríveis situações vivemos ou convivemos quando nós nos afastamos da presença de Deus. E nós podemos nos afastar da presença de Deus, irmãos, podemos estar longe da presença de Deus e indo na igreja, cantando, tocando, ministrando, e estar longe da presença de Deus, ensinando e tudo. Quando nós fugimos da guerra, quando nós preferimos não enfrentar o inimigo, nós estamos, de certa maneira, nos afastando da presença de Deus. Porque na presença de Deus sempre vai haver guerra. Sempre vai haver guerra. Se você não quer ter problema, não anda na presença de Deus. Porque você sempre vai enfrentar um inimigo que vai tentar te atacar de todas as maneiras. Porque o propósito do diabo é fazer com que você não viva na presença de Deus. Porque ele sabe que na presença de Deus ele não pode te tocar. Na presença de Deus ele não pode fazer nada contra você. Porque maior é aquele que está contigo, que está na sua vida. E o diabo sabe muito bem disso. Então, nós vamos entender que quando nós afastamos da presença do Senhor, aquilo que era para, por exemplo, aquilo que era para eles imundo, tornou-se parte das suas vidas, tornou-se parte do sustento deles. Né? Nós estamos nesse mundo, mas escute bem o que eu vou te dizer. Deus não quer que você dependa do mundo. Deus quer que você aprenda a confiar nele, para a tua vida, para o teu sustento, para o teu trabalho, que você viva nesse mundo, mas aprenda a confiar em Deus e aprenda a depender de Deus. Amém? Na sua vida, no seu trabalho, em tudo que você fazer, aprenda a depender dele. Aprenda a confiar nele. Nós vamos começar a ver uma atividade demoníaca quando estamos longe da presença de Deus e da sua adoração. Aí, isso me lembra alguém, um filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai. Não quero mais ficar aqui na casa do meu pai, onde ele tinha tudo, né? A casa do pai representa a igreja, o pai representa o nosso Deus. Vocês sabem disso, é a parábola do filho pródigo. Jesus ensinou essa parábola nesse sentido, falar sobre o amor de Deus, o perdão de Deus, a misericórdia de Deus. Mas esse filho saiu da casa do pai, saiu da presença do pai e foi vagar pelo mundo. Ele tinha, na casa do pai ele tinha tudo, e chegou um momento em que ele pegou sua herança, gastou tudo, e ele terminou fazendo o quê? Quando se lembram? Ele terminou cuidando de porcos. E não só isso, mas ele tinha vontade de comer a comida que davam para os porcos, porque ele estava passando fome, porque ele estava passando necessidade. Olha que estado, que situação que chegou esse jovem, porque saiu da presença do pai, da casa do pai, e terminou cuidando de porcos. Que interessante. Porque ele disse, na casa do meu pai eu tinha tudo, na casa de meu pai não me faltava nada, agora eu estou aqui cuidando de porcos. Entenda uma coisa, que o inimigo continua sendo inimigo, ele nunca vai deixar de ser inimigo. Esse homem do texto que lemos, ele vivia nos sepulcros, no meio dos túmulos, ele gostava de estar perto da morte, do que é macabro. Nós vivemos numa sociedade meio fascinada pela morte. Nós temos crianças ameaçando pessoas de morte. Nós temos crianças dizendo, eu vou matar. Recentemente nos Estados Unidos, uma criança, ela teve que, os pais teve que correr, a escola chamou os pais, porque esse menino tinha uma lista de meninas, que ele disse, eu vou matar essas meninas. Eu vou matar cada uma delas. E quando ele foi confrontado, ele agiu com violência.
Então nós estamos vivendo uma sociedade que é fascinada pela violência e pela maldade. Nunca a gente viu tanto filme de terror, né? Gente decapitada, gente, né? Um dos seriados mais vistos no mundo foi The Walking Dead. Mortos que caminham, que andam, né? E teve gente que nunca perdeu um negócio desse, né? Gente que assistiu todos os capítulos e etc. Eu não sei muito bem como é, porque não me dava muita vontade. Eu até que cheguei, eu vou ver esse negócio, vou ver como é que é. Mas o negócio é muito chato, não dá. Né? Então, eu quero te dar uma ilustração. Uma vez um homem encontrou uma serpente ferida. Uma serpente não era muito grande, ela estava ferida, essa serpente. Aí ele pegou essa serpente e levou para casa e começou a cuidar dela. Começou a cuidar, tratar. Essa serpente ficou curada, começou a crescer e se tornou uma serpente grande, adulta. Um dia, simplesmente, do nada, essa serpente, pá! Né? O atacou e pá! E ele não teve tempo nem de chegar no hospital, morreu. É uma ilustração. A pergunta é: que serpentes você está trazendo ou mantendo dentro da sua casa? Porque a gente acha que não tem nada de demais. Que lindo, que maravilhoso. Vocês já viram notícias de gente que cria um cachorro desses pitbull ou dessas raças e do nada, esses dias eu estava vendo uma mulher, ela se tornou até influencer e tudo isso, que o cachorro dela, ela tinha eu ia falar desde criancinha, não é criancinha, desde filhotinho, ela tinha esse pitbull, e ele cresceu, um dia, do nada, esse animal a atacou, arrancou seu braço, uma orelha, o nariz, foi uma coisa assim, terrível, ela teve que amputar o braço e tudo mais, e ela teve que fazer muitas cirurgias, muita plástica, e ela agora se tornou influencer, escreveu a sua história e tudo isso, uma tragédia terrível, imagina. Agora, por que estou dando essa ilustração? Porque isso se refere a pecados que a gente aceita e que a gente acha que não tem nenhum problema. Pecados que a gente traz para a nossa casa, para o nosso relacionamento, com que a gente se relaciona, pessoas com que a gente se relaciona, pessoas que chegam na nossa vida, que a gente acha que está tudo bem, que não tem problema nenhum, até chega a trazer para dentro da nossa casa e tudo. E a gente não percebe que aquilo é como uma serpente que uma hora pode nos fazer dano. Né? Eu tenho um livro escrito por um homem que eu cheguei a conhecer pessoalmente. Ele escreveu um livro sobre libertação, que o título do livro é Porcos na Sala. Ele diz assim: muitas vezes você está criando porcos na sala da tua casa. Isso se refere a demônios que estão ali por causa de coisas que você está fazendo, ou por causa de coisas que você está permitindo na sua casa, e decisões que você está tomando, e relacionamentos que você está tendo. Então, o pecado pode ser divertido no começo, é um mascote. Ah, que bonitinho, ah, que lindo, não tem problema nenhum, é muito bonzinho, é muito gente boa. Gente não, é animal, né? É muito bonzinho, é muito lindo, um mascote, mas se você permite que seus filhos vivam entre serpentes, um dia uma delas picará. Né? O veneno da desordem, o veneno da mentira, o veneno da violência, o veneno do vício, o veneno do desvio moral, o veneno do desvio da identidade que você tem, né? Da sua identidade, a identidade da criança. Muitas vezes a criança se confunde porque os pais foram permissivos, os pais permitem, não tem nada demais, o que é que tem? Né? Esses dias uma mulher foi presa. Ela foi presa, graças a Deus, porque ela levou uma criança de 6 anos para fazer uma troca de sexo.
E ela chegou no hospital e disse: eu quero que façam uma cirurgia no meu filho e troquem o sexo dele. Isso está, põe no YouTube, você vai ver lá. E aí os médicos disseram: não vamos fazer isso. Inclusive nós vamos chamar a polícia para você. Porque é uma criança de 6 anos de idade. É uma criança que não tem nenhuma percepção de que se aquilo é bom para ela ou não é. Ou não é. Vocês viram a história que aconteceu? A história, tem uma história que virou livro e virou filme agora recentemente. Vocês chegaram a ver? De uma criança nasceu um menino, e os médicos, e ele nasceu com algum problema no seu órgão, ou eles foram fazer fimose, a circuncisão, e eles feriram, eles praticamente danificaram o órgão da criança, do menino. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma cirurgia, tiraram tudo e disseram que era menina. E aquela criança, e aquele bebê cresceu, só que começaram os conflitos, porque ele tinha uma dificuldade muito grande com a sua relação. Menino, ser menino, porque ele não era menino, ele dizia: eu não sou menina. E se descobriu o que aconteceu, os médicos foram julgados, condenados, e isso virou, uma história real, tem um livro e agora fizeram um filme. Eu me esqueci o nome, mas procurem, vocês vão ver, se quiserem. Eu não vi, nem quero ver, porque misericórdia. Né? Basta de ver uma coisa dessa, porque é uma maldade sem tamanho, né? Porque nem os pais sabiam que ele tinha nascido menino, nem os pais. Olha, aquele homem estava violento, um espírito de violência, um espírito de raiva, de autodestruição, de suicídio, porque diz que ele tentava se cortar e se agredir. Né? Hoje nós estamos vendo isso, nós estamos vendo a violência em todo lugar, homens que agridem e violam mulheres. Essa violência à mulher é uma coisa de porco. Eu não tenho outro adjetivo para dar a um homem que faz uma coisa dessa, que agride uma mulher, que é violento contra a mulher, né? Pedófilos. Você sabe que nós temos gente no nosso país, e na política do nosso país, que querem, de alguma maneira, amenizar a questão da pedofilia. Dizer que a pedofilia é uma doença, que a pedofilia é uma opção sexual. É uma opção sexual. Assim como você um homem escolhe ser mulher, uma mulher escolhe ser um homem, ou você escolhe ser um gato ou um cachorro, você tem o direito de escolher o que você quer, você também pode ter a opção de ser pedófilo. E você sabe o que é um pedófilo, né? Não preciso te falar sobre isso. Esse é o mundo que nós estamos vivendo, essa sociedade que nós estamos vivendo na internet, que nós estamos vendo em todo lugar, nos países do mundo. A coisa está terrível. Então, a gente está vendo bombas que matam crianças, que destroem famílias. Quando Jesus desceu daquele barco, não só uma pessoa, mas toda uma região, toda uma história, o Senhor estava trazendo libertação, não somente para aquele homem, mas Ele estava trazendo libertação para aquele lugar, para aquela região e para a descendência daquelas pessoas. Ele estava tocando aquele lugar com o poder de Deus. Quando Jesus colocou os pés ali, aquele homem saiu, ele representa toda uma humanidade, ele representa todo um lugar que saiu desesperado na sua condição de miséria, de morte, para buscar ao Senhor, para receber libertação na sua vida. Quantas pessoas não estão assim hoje? Sim ou não? Algumas pessoas ao nosso redor que nós conhecemos. Quantas pessoas não estão assim? Vivendo dessa maneira. Então, os demônios têm que obedecer a Cristo. Quando Jesus colocou os pés naquela região, o reino de Deus estava chegando ali.
O reino de Deus estava chegando ali. Onde você vai, o reino de Deus está contigo. Jesus dizia, o reino de Deus não está aqui nem ali. O reino de Deus está em vocês. Quando você se converte, você chega na sua casa, não importa se lá está cheio de problemas, cheio de demônios, cheio de necessidade, não interessa. O reino de Deus está na sua vida. O reino de Deus está em você. Quando você pisa ali, os demônios têm que sair, a miséria tem que sair, a morte tem que sair. Porque o reino de Deus está na sua vida. Então, os demônios têm que obedecer a Cristo. Eles vão obedecer a Cristo. Quando você disser em nome do Senhor Jesus, os demônios vão tremer. Eles vão embora. Eles vão fazer o que o Senhor lhes ordenar. Os demônios não podem fazer o que eles querem. Eles vão ter que ir embora na presença do Senhor. Eles vão ter que deixar o lugar onde eles estão. O lugar onde eles estão provocando morte, destruição, fome, necessidade. E a gente precisa tomar em sério isso, porque é palavra de Deus. Amém, irmãos? Cancele os propósitos do inimigo. Cancele os planos do inimigo na sua vida. O inimigo teve planos. E alguns desses planos, infelizmente, ele conseguiu realizar na nossa família. Talvez tenha destruído a vida dos nossos pais. Os pais se divorciaram, se separaram, viveram no vício, destruíram suas vidas. O inimigo muitas vezes conseguiu. Mas você pode se levantar e dizer, na minha vida e na vida dos meus filhos, dos meus descendentes, o inimigo não vai ter mais poder. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? A gente ora, a gente clama, a gente crê. Eu posso contar para vocês quantas vezes Deus guardou e protegeu a vida dos nossos filhos, porque a gente sempre cobriu a vida deles com o sangue de Cristo, com a palavra de Deus. Então você não tem que temer, você tem que crer. Você tem que crer, você tem que se levantar e dizer o que aconteceu com meu pai, com a minha mãe, na minha família, esses espíritos de morte não vai prosseguir, porque eu vou colocar os meus pés e declarar o reino de Deus dentro da minha casa. E é interessante porque a presença de Deus ficou longe. O inimigo estabeleceu um plano, um propósito naquele lugar, para os de Gade, a sua descendência. E eles terminaram criando porcos. Infelizmente, nossa guerra é constante. Efésios, capítulo 6, Paulo diz assim, nossa luta não é contra carne nem sangue. Nossa luta é constante, é diária, nossa batalha. Mas muitas vezes a nossa guerra não é constante, a nossa oração não é constante, a nossa fidelidade, nós guerreamos pouco, nós oramos pouco, nós dedicamos pouco tempo a Deus, a sua presença, essa que é a verdade. Então, sabe de uma coisa que é extraordinária? É que aqueles homens viram aquele grande milagre que Jesus fez e eles ficaram bravos. Eles ficaram bravos. Olha, que fizeste com os nossos porcos? Eles estavam mais preocupados com os porcos do que com aquele homem que tinha sido liberto, do que com a presença do Senhor ali naquele lugar, trazendo paz e libertação. Então entenda uma coisa, quando você fala o nome de Jesus, por que será que as pessoas têm tanto ódio? Você pode falar o que você quiser, mas você não pode falar o nome de Jesus. Na Inglaterra, por exemplo, você já não pode falar nas ruas o nome de Jesus. Não pode, está proibido. Se você falar, você vai ser preso. Agora eu te pergunto, por quê? O que Jesus fez para eles? Nada. Ao contrário, Jesus deu a vida dele para essa. Mas o diabo está colocando ódio. Você está vendo como que as pessoas estão atacando as igrejas? Infelizmente, às vezes atacam com razão, Fazer o quê? Mas atacam a igreja, mas na verdade não estão atacando a igreja. Eles estão atacando a Jesus, eles estão atacando ao Senhor. Essa que é a verdade. Entende? Jesus disse isso. Que nos últimos tempos os homens seriam egoístas, amadores de si mesmos, e eles odiariam a Deus, eles seriam contra a família. Isso está em Timóteo. Eles são contra o casamento. Isso está em Timóteo.
são contra o casamento. Se são contra o casamento, são contra a família natural, tradicional. Então, eles ficaram bravos. O inimigo que trabalha para roubar, matar e destruir uma vida, ele tem planos estratégicos. O diabo, ele não vive nesse mundo correndo para lá e para cá fazendo... Não, o diabo tem estratégias, ele tem planos. E Paulo disse assim, lá em Coríntios, nós não podemos ignorar as estratégias de Satanás. Porque ele tem estratégias, ele tem planos. Mas os planos de Deus são maiores na nossa vida. Amém, irmãos? E os planos dele, os planos de Satanás, não são planos apenas para destruir nossa vida, mas para destruir a nossa descendência. A nossa descendência. Porque esse foi o plano de Satanás com as tribos de Israel, destruir a sua descendência. Não somente isso, mas destruir os seus sonhos, os projetos, destruir suas finanças. Então hoje o Senhor nos está chamando para a gente tomar uma atitude de cancelar os planos, as estratégias do inimigo na nossa vida, na nossa casa. Chega! Não vamos mais viver assim, não vamos mais aceitar isso na nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos cancelar os propósitos do diabo sobre a igreja. O diabo conspira muitas vezes na igreja para impedir os planos de Deus, aquilo que Deus quer fazer, para afastar a presença de Deus, né? E você pensa que ele vai usar quem? Ele vai usar alguém lá de fora para vir? Não, ele vai usar gente de dentro, para tirar a paz, para afetar a comunhão, a relação entre os irmãos, para criticar a igreja, para atacar a igreja, a vida da igreja, né? Para trazer necessidade, miséria. Então, a gente precisa crer que as nossas armas, elas são poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas, para destruir todo o mal do inimigo, que há poder no nome de Jesus, que há poder na sua palavra. Agora, como que nós vamos fazer isso? Como nós vamos cancelar os propósitos do inimigo? É com isso que eu quero terminar. Mas como vamos cancelar? Como fazemos isso? Claro que cancelar os propósitos do inimigo não significa uma luta física. Isso não saia daqui e dizer, não vou comer mais porco. Não é isso. Não é isso. É uma guerra espiritual. A Bíblia ensina que essa batalha acontece na mente, no coração e nas nossas escolhas diárias. Nas nossas decisões diárias. Primeiro, temos que reconhecer a verdade. Um dos principais meios, uma das principais armas do nosso inimigo é a mentira. É a mentira. E entenda uma coisa, que a mentira nem sempre parece mentira. A mentira muitas vezes parece verdade. Entende? Então alguém diz, e essa é uma estratégia hoje, na nossa política, mentir é uma estratégia... Todo mundo vê um bando de mentirosos. Mentem descaradamente. O presidente do nosso país é um mentiroso sem tamanho. Ele mente, vai para outros lugares, mente. Ele fala mentira, ele vai lá na televisão e diz, nós estamos no melhor tempos da economia do nosso país. Sabe o que ele disse recentemente? Que me deu uma coisa, ele disse assim, 95% dos evangélicos desse país vivem do Bolsa Família. Entra no YouTube, porque eu não minto. Eu sou um servo de Deus, eu estou em cima de eu não posso mentir. Entra no YouTube, você vai ver. Eu não sei que lugar aí que ele falou isso. 95% dos evangélicos desse país, os evangélicos, vivem de Bolsa Família. Isso é mentira. Porque nós temos aqui, hoje nós temos pouca gente, mas posso dizer que nós somos um grupo bom para já estabelecer uma estatística aqui. Tenho certeza, nós somos evangélicos e creio que a maioria de nós aqui não vive do Bolsa Família. Irmãos? Então isso já é um bom sinal. Por quê?
95% de 220 milhões é muita gente. Sim ou não? É muita gente. Alguma coisa está errada aqui. Mas é mentira. São as mentiras. Sabe por quê? Porque tem gente que acredita na mentira. Tem gente que tem a sua mente entorpecida e não consegue discernir a mentira da verdade. Porque nós temos a presença do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus para discernir o que é verdade e mentira. A gente precisa renovar a nossa mente, né? A Bíblia diz, lá em Romanos 12, não se conforme com este mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Então você vai compreender qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Mas para isso a gente precisa de uma renovação. Pensamentos negativos, culpa, tudo isso pode atrapalhar nossa mente e nos impedir de crer na verdade. Outra coisa que a gente precisa fazer para poder cancelar os propósitos do inimigo é ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Eu falo para vocês, e outra vez vou dizer, eu não posso mentir, eu estou aqui num lugar santo, eu não posso mentir. Quando eu acordo 3 horas da manhã, como aconteceu comigo hoje, 3 horas da manhã, acordei. É sempre 3 horas, meu Deus. Aí eu fiquei contente, porque esses dias atrás eu vi um vídeo sobre isso. Se você é daqueles que acorda 3 horas da manhã toda noite, aí eu falei, deixa eu ver isso. Isso me interessa, porque sou eu. Aí diz lá, é porque você está sendo despertado por Deus para orar. Aí eu estava vendo uma pastora coreana falando sobre na Coreia do Sul, é um país extremamente cristão. Eles oram muito. Oram muito. Eles oram. Você sabia? A maior igreja da Coreia, eles são milhares de pessoas. Antes de ir para o trabalho, eles vão para a igreja. Então lá de madrugada, já está cheio. Aí um pastor nosso, lá do Paraguai, que ele foi para lá, ele disse, eu quero ver isso. Ele foi de madrugada e chegou lá 5 da manhã, estava lotada a igreja. E eles orando, aquele jeito deles, né? Orando. Aí ele gravou um vídeo, ele colocou, ele me mostrou. Eu falei, você viu isso? Eu falei, eu vi. Nossa, como eu gostaria de ver isso. E eles orando. Aí depois, mas todo mundo bem vestido, todo assim, por quê? Porque depois eles vão para o trabalho. Eles vão trabalhar. Mas eles vão, lotado, mas tá um templo imenso, galeria, tudo cheio de gente orando. Eu falei assim, isso é maravilhoso. Não é à toa que esse povo é extremamente abençoado, porque não tem como não ser abençoado, né? A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você se sujeita a Deus, quando você ora, a oração fortalece a tua comunhão com Deus e enfraquece a influência do inimigo. A oração enfraquece o inimigo na nossa vida e aumenta a nossa intimidade com Ele, a presença de Deus conosco, a nossa fé é fortalecida. E aí nossa autoridade espiritual aumenta, né? Então, devemos praticar também a fé, a nossa fé. Né? Vamos reagir, vamos quebrar as correntes, vamos sair das prisões, vamos orar, vamos colocar as serpentes para fora de casa, para longe de nós, das nossas famílias, nossos filhos. A serpente pode ser aquilo que estamos vendo na televisão, pode ser alguém que está na nossa casa, que vem, enfim, qualquer coisa, alguma coisa que trazemos para dentro da nossa casa, vamos tirar. Lembre que a serpente não pica imediatamente, ela espera, até o momento que inadvertidamente, distraidamente, parece que não tem mais perigo, né? Então nós estamos dizendo, o que tem? Não tem nada demais, não tem perigo nenhum, não tem problema nenhum. O que tem nisso?
essa coisinha inocente, né? Não vamos exagerar, isso é um exagero, isso é radicalismo. Que problema isso pode trazer? E assim, a gente vai acalentando mascotes venenosos, né? Mascotes venenosos e mortais na nossa vida, na nossa casa. Mas hoje o Senhor nos chama para destruir os planos do inimigo. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Amém de verdade? Amém. Com fé? Amém. Glória a Deus. Amém pentecostal? Amém. Ok. Vamos nos colocar em pé. E vamos... Lembra que esse culto é um culto de oração, de libertação e de cura. E Deus mandou a gente, quando alguém tiver, faz um tempo atrás, Deus enviou seu servo aqui e disse para mim, você vai orar e ungir quem está doente, e eu vou responder, e eu vou sarar. E daí em diante eu estou fazendo isso, porque Deus falou, né? Porque Deus mandou. Mas nós temos que orar, estamos mais uma vez na presença de Deus, na presença do Senhor. Não sei quantos vão trabalhar amanhã, mas amanhã é feriado, amanhã é dia do trabalhador, né? Nós temos vários trabalhadores aqui. Amém. Mas amanhã nós estamos firmes na presença do Senhor. Nós vamos orar mais uma vez. Talvez você tenha vindo aqui hoje. Eu conheço a maioria de vocês, então sei que todos que estão aqui são cristãos. Mas você pode ter vindo hoje com uma necessidade, com uma luta, com uma tristeza. Os ataques do inimigo na nossa vida são constantes. Nós temos um inimigo furioso, raivoso, né? Na vida dos jovens. Como eu fico feliz quando eu vejo jovens orando na igreja, jovens que querem buscar a Deus, querem ser santos. Eu amo isso, porque eu fui assim, né? Eu queria tanto servir a meu Deus, amar a meu Deus, né? Na minha juventude eu amava estar na casa de Deus, amava. Se eu não estivesse em outro lugar, se eu não estivesse trabalhando ou estudando, eu estava na casa de Deus, porque eu sabia que aquele era o melhor lugar para a minha vida, né? Então eu amo quando eu vejo jovens, adolescentes, como se batizaram vários deles no domingo, né? Foram vários que se batizaram. Isso é maravilhoso, isso é glorioso, né? Então vamos orar. Talvez você tenha vindo assim e você gostaria que orássemos e ungíssemos a tua vida. Nós podemos fazer isso agora. Vamos orar por você, se você sentir essa necessidade. Aí, os pastores puderem vir aqui e eles vão pegar azeite. E se você precisar, você diz, eu quero dizer para você que eu muitas vezes, quando eu estou num congresso em algum lugar, quando chamam para orar, eu vou para receber oração, porque eu não quero deixar de receber oração, quero que orem pela minha vida. Se você sentir essa necessidade, venha. Estão os pastores, eles vão ungir a tua vida, orar por você. Vamos orar por alguém que está pedindo oração. Está pedindo oração para Deus quebrar e romper coisas na sua vida. Podem vir. E nós vamos orar por você. Vamos orar pela sua vida, vamos ungir a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar por alguém que está pedindo ao Senhor, por alguém que está ouvindo a gente. Se você estiver ouvindo, você pode escrever para nós temos alguém olhando, e nós vamos orar por você. Mas nós vamos orar pela sua vida, vamos orar por você, querido. Vamos quebrar e romper coisas na sua vida hoje. Vamos quebrar e romper coisas na sua vida hoje, em nome de Jesus. Me ajudem a orar por essas pessoas, me ajudem a orar por esses nomes que nós temos aqui, nesses pedidos de oração, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida dessas pessoas. Eu vou orar e depois nós vamos colocar aqui nesses pedidos de oração. Senhor Deus e Pai, ore comigo aí no seu lugar, vamos orar. Senhor, oramos neste momento, nós oramos pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor.
Oramos, ó Deus, por aqueles que estão aqui. O Senhor sabe as necessidades, o Senhor sabe as lutas, o Senhor conhece as dificuldades. E certamente, ó Deus, eles estão aqui hoje, os teus filhos, e eles necessitam de receber essa oração, essa unção nas suas vidas, essa presença do Senhor nas suas vidas. Então agora, meu Deus, nós oramos, nós intercedemos, nós clamamos, nós ministramos cura, nós ministramos milagre, nós ministramos resposta de Deus às suas vidas, em nome de Jesus Cristo. Nós repreendemos o inimigo, como o inimigo ataca, Senhor, aqueles que querem buscar ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que querem consagrar sua vida ao Senhor, como o inimigo ataca, Senhor, a mente, o coração, a vida, Senhor. Mas nós agora tomamos autoridade, como a autoridade que tomou Jesus contra aquele homem, e repreender no nome de Jesus esses espíritos, em nome de Jesus, esses espíritos malignos de enfermidade, de malignidade, de maldade, de destruição, de morte. Nós ordenamos que eles saiam em nome de Jesus. Na vida desse jovem que pediu oração, Senhor, para quebrar, romper coisas na sua vida. O Senhor sabe, o Senhor conhece, o Senhor pode ir até onde ele está agora, tocar profundamente no seu coração, tocar profundamente na sua vida, tocar profundamente na sua alma e trazer a cura agora em nome de Jesus, e fazer um milagre agora no nome de Jesus, e trazer a paz agora no nome de Jesus. Cada família que está aqui, Senhor, nós oramos por todos esses pedidos de oração, Senhor. O Senhor conhece todas as necessidades que estão escritas nesses pedidos aqui, Senhor, de oração. Pessoas que escreveram e pediram, Senhor, que intercedêssemos pelas suas vidas, pelas suas necessidades, que orássemos, Senhor, para que elas fossem livres, libertas da doença, da luta, na batalhas, sejam vitoriosas, Pai. Então nós oramos agora e te pedimos no nome de Jesus, cada nome que está aqui, cada necessidade que está aqui, Senhor, visita agora, vem agora, Senhor, faz o milagre, traz a cura, Senhor, na vida de cada um, porque o Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor conhece as necessidades dessas pessoas, cada necessidade, cada pedido de oração que está aqui, Senhor, nós oramos e clamamos ao Senhor. Deus da glória, obrigado, Senhor, obrigado, Jesus, te agradecemos, te exaltamos, te glorificamos, Deus bendito. Repreende o inimigo que ataca, Senhor, que vem com ódio na vida daqueles que têm proposto amar ao Senhor, mas nós hoje saímos daqui vitoriosos em nome de Jesus, amém? Você sai daqui vitorioso hoje? Diga em nome de Jesus. Isso, tem vitória na minha vida, na minha casa, na minha família, na vida dos meus filhos, em nome de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus. Dá esse aplauso forte para o Senhor e senta um instante no seu lugar. Muito bem, aleluia. Louvado seja Deus. Amém, amém, amém. Olha, enquanto você se prepara, sempre a gente entende que a gente também adora ao Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, né? É parte da nossa adoração a Deus, trazer ao Senhor nossos dízimos, nossas ofertas, sempre. Quando a gente vem à igreja, quando a gente vem à casa de Deus, a gente deve vir sempre preparado para dar e entregar ao Senhor. Essa irmã que se batizou, ela que se batizou no domingo, né? Glória a Deus, se batizou no domingo. Parabéns, viu? Deus abençoe. Força. Orem por ela sempre, irmãos. Por ela precisa das nossas orações. Viu? Mas a gente cuida dela, da família dela, como igreja já faz um tempo, né? A gente cuida do que a gente ama. E agora estamos felizes que ela está aqui, encontrou essa família e se batizou. Glória a Deus. Vai ficar boa, vai andar
bem, vamos dizer, em nome de Jesus, nós cremos. Só queria dar parabéns, né? Eu não pude estar aqui, mas parabéns. Muito bem. Então, enquanto isso, vocês se preparam, porque Deus é bom conosco. Sabia que Deus é maravilhoso com essa igreja? Porque eu sempre falo sobre isso, porque você precisa entender como Deus é bom. A gente abençoa, a gente atende quase 100 famílias com alimentação do mês. Tem crianças, muitas crianças. A gente cuida dessas crianças. A gente recolhe roupas, a gente recolhe alimento. A gente tem uma empresa que ela dá para nós, para a igreja, para nós não, para a igreja, 150 cestas básicas por mês. Por mês. Faz um cálculo de quanto é isso. É muito dinheiro, né? Por mês, essa empresa, e já faz tempo, hein, que essa empresa está dando para nós todo mês 150 cestas básicas, manda entregar aqui. E a gente distribui para as comunidades do local, para as famílias carentes, e também a gente leva para nosso centro de recuperação, para alimentar os meninos que estão lá, se recuperando, tudo. Então, veja quanta coisa a gente está fazendo, né? Abençoando famílias que necessitam do nosso apoio, do nosso amor, necessitam da palavra, mas também necessitam do pão e do alimento, porque, às vezes, muitas dessas famílias, elas não têm condições, elas não têm há muitas pessoas de idade, pessoas que têm dificuldades para se locomover e tudo. E a gente conhece as dificuldades de cada uma dessas famílias, porque a gente vai lá, a gente visita, a gente acompanha. É um trabalho grande. A gente vai fazer agora entrega dessas cestas, vai ser sábado agora. Então, sábado agora a gente faz um culto. A gente faz um culto vem bastante gente, vem família, vem criança, a gente faz um culto bem bonito, e a gente agora vai ser comemoração do Dia das Mães, a gente vai dar alguma coisinha para as mães, né? A gente sempre faz isso, e vem muitas famílias, todos aqueles que recebem, vêm, e tem gente recebendo a Jesus nesses cultos, se convertendo, e para mim é fantástico isso. É maravilhoso isso. Então, se você quiser vir ajudar, você pode vir ajudar, orar, ajudar a entregar as cestas básicas. Você pode vir, vai ser uma bênção. Você pode servir a Deus e ser parte de poder servir essas famílias que a gente abençoa, tá bom? Tem problema, pode vir sábado às 9 horas da manhã. A gente dá um café com bolachinha para essas famílias, né? A profetisa está dizendo que não é só bolachinha, ficou brava comigo. Não é só bolachinha, é bolachona. É pão, é lanche, café, leite, olha só, chocolate. Tudo isso. Agora você até pensou em vir, né, irmão? Também. Então, você é muito bem-vindo, tá? Pode vir para ajudar e participar desse tempo também. Muito bem. Quero apresentar alguém que está conosco pela primeira vez. Temos um nome aqui de alguém que está pela primeira vez com a gente. Ele chama Jonathan Pagiani. Nós também, fique em pé, por favor, no seu lugar. Nós também temos um Jonathan aqui. Hoje não está aqui, né? O Jonathan é família, mas nós vamos apresentar para vocês depois o Jonathan. Jonathan, seja bem-vindo. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Vou pedir que você saia do seu lugar. Vai lá dar um abraço nele. Diga que ele é bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Isso. Amém. Olha lá, esse é o pastor Márcio. Dá um abraço, pastor. Um abraço africano. Agora, não é porque ele não é africano. É que o sobrenome dele ele é pastor, um dos pastores nossos aqui. O sobrenome dele é africano. Confesso que eu nunca vi esse sobrenome, pastor. Nem na África, viu? Olha, interessante, né? Pastor Márcio Africano. Muito bem. Muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje. É uma bênção tê-lo aqui visitando a gente. Volto sempre. Vamos nos colocar em pé e vamos terminar orando e adorando ao Senhor. E você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Você pode também transferir
no Pix, no QR Code que você tem aqui, está aqui, olha, e que você tem aí também no envelope, ou aí na cadeira, nas costas, no respaldo da cadeira à sua frente, né? Vamos dar graças ao Senhor, porque Ele é bom. Quantos sabem que o Senhor é bom? Diga amém. Quando você dá sua oferta ao Senhor, você está dizendo isso, você está dizendo que Ele é bom, e você está sendo grato por tudo que Ele tem feito, e tudo que Ele tem te dado. Amém? Vamos orar. Querido Pai, obrigado por essa noite, obrigado por este culto, pela Tua palavra, obrigado pela vida de todos os irmãos que estão aqui hoje. Que o Senhor abençoe cada vida, cada família presente aqui hoje, Senhor. Que a Tua paz, a Tua alegria, a Tua saúde, Senhor, Tua presença não falte. Ó Deus, nunca falte o pão, o alimento, a provisão do Senhor, a bênção do Senhor. Que se abram as janelas do céu, Senhor, e derrame bênçãos abundantes sobre cada um, sobre cada casa e família aqui presente. Pai, nós oramos e Te agradecemos por esse momento especial de adoração ao Teu nome. Envia os Teus filhos para as suas casas, abençoados, guardados, protegidos pelos Teus anjos, Senhor, e que tenham, Deus, um tempo abençoado na Tua presença. Pai, obrigado, Senhor, por tudo Te agradecemos. Somos gratos ao Senhor pela Tua imensa bondade, pela Tua imensa fidelidade em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém e amém. Na escuridão, em busca de proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, mas meu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Posso negar o que eu vi, a minha escolha é crer como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volta atrás. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava o caminho, encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha Ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, o nome trocou, liberto fui, mas meu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Grato sou, grato sou. Você vai na presença de Deus, na bênção dele na sua vida.